Êxodo 3, a partir do versículo 1 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Você já achou? Diz assim, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste, preste atenção, lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Versículo 10. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aí começou o problema. Versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos entregar esse momento em tuas mãos e te louvar, Pai, porque nós estamos na tua casa e a tua palavra está vindo aos nossos encontros. Que a tua palavra fale conosco, que a tua palavra nos encoraje, que a tua palavra desperte em nós o homem, a mulher que o Senhor quer que nós sejamos, para que o teu plano, o teu propósito, a tua vontade se cumpra em nós e através de nós. Que caia por terra toda incredulidade, que caia por terra todo medo, que caia por terra, Pai, toda dúvida, e que pelo poder da tua palavra o Senhor venha sarar mentes e corações nesta hora, para a honra e glória do teu nome, e que essa palavra produza bênçãos e frutos em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós servimos a um Deus, querido, que nos ama, e servimos a um Deus que está sempre pronto a abençoar as nossas vidas. Servimos a um Deus em que Ele fala, diga graças a Deus que Ele fala, e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Quando eu cheguei aqui na igreja, estava até brincando com o Sr. Alberto, falando, que eu saí do culto da manhã falando: Sr. Alberto, estou indo embora, mas mais tarde eu volto. Aí quando eu cheguei aqui, eu brinquei com ele, falando: aí, Sr. Alberto, eu falei que vinha e vim, cumprindo a minha palavra. E nós sempre buscamos, cumprir a nossa palavra, mas a verdade é que nem sempre a gente consegue cumprir aquilo que a gente acorda, devido a diversas situações da vida. Mas o nosso Deus não, queridos. O nosso Deus, Ele não falha.
O nosso Deus, ele não falta. Aquilo que ele fala conosco, aquilo que ele fala a nós, ele cumpre. Ele não deixa que a sua palavra caia por terra. E é interessante a gente observar isso, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. E Abraão, aqui neste tempo, já havia morrido há vários anos. Embora Abraão não estivesse mais presente ali para contemplar o cumprimento da promessa, ainda assim o Deus que fez a promessa era vivo, e ainda assim o Deus que fez a promessa se lembrou da promessa para cumprir a promessa. E eu quero trazer essa palavra também para nós. Tem palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas, e Deus ainda continua se lembrando de cada uma delas. Ele não se esqueceu. E Ele também traz uma palavra para nós nessa noite. Você se lembra daquilo que eu falei a seu respeito? Você se lembra daquilo que eu falei que iria cumprir na sua vida? Talvez você possa até ter esquecido, mas existe um Deus que não se esquece. E nessa noite, Ele mais uma vez traz à tona. Lembra da promessa, lembra da palavra, lembra da bênção que eu falei que iria fazer na sua vida. Ela ainda está de pé. E melhor ainda, chegou o tempo de cumprir promessas na nossa vida. Chegou o tempo de Deus cumprir palavras que Ele liberou sobre as nossas vidas. Chegou um tempo de realização de Deus nas nossas vidas. Diga amém. Era isso que Deus estava dizendo, querendo fazer naquele tempo. E era uma situação que perdurava, no caso aqui de Israel, 400 anos. Então geração após geração estava nascendo, crescendo e morrendo dentro de uma realidade de escravidão. Dentro de uma realidade de dor e sofrimento que não mudava. Talvez alguém aqui também esteja vivendo dentro de uma realidade de vida que a gente quer mudar, a gente quer sair, mas não consegue. Talvez alguém aqui esteja vivendo dentro de uma realidade de família que a gente tenta mudar, a gente quer mudar, mas a gente não consegue. Era o caso de Israel aqui. Talvez a gente pense, meu avô viveu assim, meu pai, minha mãe viveram assim, eu estou vivendo assim. Quando é que isso vai mudar na minha vida? Quando é que isso vai mudar na minha família? Israel tinha uma palavra de bênção para a vida deles. E eu e você também temos uma palavra de bênção sobre as nossas vidas. Eu não sei qual era a realidade do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, mas o Evangelho de Jesus Cristo chegou até mim. O Evangelho de Jesus Cristo chegou até você. A bênção de Deus nos alcançou. Então isso me dá autoridade para liberar uma palavra de bênção, de transformação, de mudança de realidade nas nossas vidas. Algo que tem perdurado talvez por anos, e Deus ainda hoje pode mudar. Deus ainda hoje pode transformar nas nossas vidas. Diga eu creio. Diga amém. Então Deus quer nos abençoar. Deus quer mudar as situações. Deus quer mudar o quadro. E no caso de Israel, uma transformação que precisava acontecer e que aos olhos humanos era impossível. Era impossível para Israel, aos olhos humanos, se libertar do jugo, da escravidão dos egípcios. Porque naquele tempo, é sempre bom lembrar essas coisas, né? Naquele tempo, o Egito era a nação mais poderosa da terra. Era a nação mais rica. Era a nação que tinha um exército mais forte. Então, Deus estava falando para eles algo, Deus iria trazer para eles algo, uma proposta, que era algo impossível. Além de ser impossível a saída do Egito por si só, Deus, para levá-los à terra de Canaã, precisava atravessar com eles o deserto. Lembrando que naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha meio de transporte com ar-condicionado. Então, só a travessia do Egito para a Terra Prometida também era uma travessia de risco, porque precisava atravessar o deserto. O deserto, a gente sabe que é um lugar de difícil
acesso, é um lugar de difícil passagem, é um lugar de difícil orientação. Então, como atravessar com aquela multidão de gente, jovens, crianças, idosos, animais, por um deserto? E ainda tinha uma terceira impossibilidade, porque a palavra de Deus para eles era para que eles fossem tomar posse de uma terra. Mas a terra estava vazia, estava liberada, era só chegar lá e começar a plantar, era só chegar lá e dizer que era meu, e botar um muro lá, daqui para cá de Israel, era isso? Havia exércitos lá, havia outros povos lá. E você que conhece a Bíblia sabe que logo na entrada da terra de Canaã havia uma grande fortaleza que era a cidade de Jericó. Então, era uma palavra que eles estavam recebendo que estava cheia de impossibilidades. Aí eu te pergunto, será que Deus tem falado algo comigo e com você? E a gente também está cheio de impossibilidades? Essa é uma hora, queridos, que a gente tem que tomar uma decisão. Eu vou crer na palavra de Deus, embora aos olhos humanos esteja recheada de impossibilidades, ou eu vou crer naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, nas impossibilidades, nas barreiras, nos impedimentos. Era uma hora, queridos, de decisão tanto para Israel, e é uma hora de decisão para mim e para você. Vou crer na palavra? Vou crer que Deus vai me abençoar, apesar das circunstâncias que eu estou vivendo contrárias? Vou crer que Deus vai cuidar de mim, apesar das impossibilidades que se apresentam? Vou crer que Deus vai me levar onde Ele está dizendo que vai me levar, apesar de ter alguma resistência nessas situações? Porque essa decisão depende de todas as coisas. Porque se eu decido viver pela fé, eu me movimento, eu ajo, eu vou em direção a Deus. Agora, se eu acho que é tudo impossível, o que vai acontecer? Vou ficar igual você está aí, ó, inerte. Não dou nem um glória a Deus. Só sei reclamar que o Egito está difícil, que a opressão está maior, está difícil fazer tijolo, o sol está quente. E Deus está dizendo para nós, está difícil, meu filho. O sol está quente, eu tenho uma terra prometida para você. Amém. Mas para viver nessa terra prometida, vai te exigir se levantar, vai te exigir crer na minha palavra, vai te exigir tu mudar de postura. Era o que Deus estava fazendo com eles aqui, queridos. Um tempo que Ele queria mudar, quebrar um ciclo que durava 400 anos daquilo que se repetia. Tem alguma coisa se repetindo na minha vida, na sua vida? Deus está falando, eu quero quebrar esse ciclo, eu quero colocar vocês numa nova realidade, eu quero colocar vocês num novo ciclo, diga amém. Mas para viver isso, eu preciso sair desse pensamento de incredulidade, de medo, de impossibilidade e crer naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Crer na solução que Ele está me apontando, por mais impossível que pareça. E aí nós vemos como o nosso Deus, Ele trabalha nas nossas vidas em situações e circunstâncias que às vezes a gente ainda não entende, mas que depois elas se tornam claras daquilo que Deus está fazendo. No versículo 1 que nós lemos, nos diz que Moisés, ele foi para o lado oeste do deserto, para apacentar as ovelhas. E eu fiz questão que você prestasse atenção nessa expressão, nesse texto, porque na Bíblia, muitas vezes, quando alguém quer se afastar de Deus, quando alguém desiste de Deus, eles se dirigem para o lado leste, para o Oriente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Caim. Depois que Caim matou Abel e Deus o repreendeu, ele foi para o lado leste. Ele foi para o Oriente, de onde Deus havia mandado. E se você ler o livro de Gênesis,
você vai ver que essa expressão se repete. O autor faz questão de dizer para qual direção alguém estava indo. Se era para o Oriente, apontando para um distanciamento de Deus, ou se era para o Ocidente, para o Oeste, apontando para a direção de Deus, para a aproximação de Deus. Então, quando a Bíblia fala que Moisés foi para o lado Oeste, está apontando para mim e para você que Moisés estava indo em direção a Deus. Estava indo buscar a Deus. E não é à toa que o texto faz questão de frisar que ele foi para o lado Oeste, e foi para o lado Oeste a tal ponto que ele chegou aonde? No Monte Horebe, o monte de Deus. Então, quer dizer, ele iniciou uma jornada em direção a Deus e foi até o local onde Deus estava. Não parou no meio do caminho, mas ele foi até onde Deus estava. E se eu quero viver coisas novas da parte de Deus, vou te dar mais uma chance. Se eu quero viver coisas novas da parte de Deus, se eu quero viver a promessa de Deus na minha vida, eu tenho que ir em direção a Deus, queridos. É interessante a gente observar que desde a morte de José até esse período aqui, Israel se manteve afastado de Deus. Israel não buscava Deus. Mas aqui neste momento nós vemos Moisés se voltando para Deus, Moisés se aproximando de Deus. E se eu quero, queridos, viver algo novo, se eu quero viver os milagres de Deus, se eu quero ver uma mudança na minha situação de vida, eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso buscar a face de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus para ouvir a sua voz, ouvir a sua direção. Eu preciso me aproximar de Deus e me afastar de tudo aquilo que me atrapalha na caminhada. Obrigado pelo seu amém, meu irmão, mas é a verdade. Então, nessa noite, de uma certa forma, todos nós estamos de parabéns. Porque viemos à casa de Deus. Viemos para o lado oeste. Não sei de onde você veio, mas você veio para o lado oeste espiritual. Você veio para o lado em que Deus está presente. Você veio à casa de Deus, lugar onde Deus está, para ouvir a sua voz, para adorá-lo. Então, um primeiro passo nós já demos para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, nessa noite, você está de parabéns, meu irmão. Amém. Nessa noite, você está de parabéns, meu irmão. Você veio ao lugar certo, veio buscar a pessoa certa. E Deus está agindo na sua vida desde já, preparando para aquilo que Ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Diga amém. E no versículo 2 me chama a atenção, porque Deus, Ele usou algo natural para manifestar e revelar o sobrenatural. Moisés viu algo que ele estava acostumado a ver. Quem nunca viu uma árvore, um graveto pegando fogo? E aquilo era algo até comum de acontecer no deserto, devido a muita falta de umidade, muito calor. Tem algo que acontece no deserto, é o que eles chamam de combustão espontânea. Por causa do calor e da falta de umidade, os gravetos, algumas árvores, pegam fogo por si só. Então era algo que ele estava acostumado a ver. Mas Deus usou algo que ele estava acostumado a ver, algo natural, para manifestar algo sobrenatural na vida dele. E hoje também, querido, hoje estamos fazendo algo natural. Você está ouvindo um ser humano natural, de carne e osso, eu sou de carne e osso, pregando para você. Você está aqui fazendo algo natural, talvez que você está acostumado, igual a Moisés, 40 anos naquele deserto, estava acostumado a ver árvore pegando fogo, e eu e você também, 20 anos de nova vida, acostumado a vir num culto, ouvir uma palavra, adorar a Deus, mas é nesse momento que algo natural está acontecendo. Amém. Talvez eu e você não estejamos percebendo, talvez não esteja tão claro aos nossos olhos, mas Deus também pode estar manifestando algo sobrenatural nas nossas vidas, operando milagres. Pode ter um anjo de Deus escondido nessa situação para mudar a nossa história. Então nessa noite, meu irmão, esteja atento, esteja ligado a Deus, porque algo sobrenatural pode estar acontecendo através de algo natural que estamos fazendo na presença dEle. Então esteja atento, esteja ligado, porque Deus está falando conosco. Amém. Deus está presente. A gente acha que Deus só está presente quando algo sobrenatural está acontecendo. Não.
muitas vezes no meio do natural que nós estamos fazendo e vivendo. A manifestação de Deus, a glória de Deus ali operando nas nossas vidas, sem a gente perceber. Então nessa noite Deus está nos esclarecendo algo. Muitas coisas naturais que nós vivemos, Deus está por trás delas. Muitas coisas que a gente acha que era simples, uma árvore pegando fogo, e aquilo que é a árvore pegando fogo, que a gente acha que era simples, a glória de Deus estava ali manifesta. E isso nos faz prestar mais atenção nas coisas simples da vida. Isso nos faz estar mais atentos nas coisas naturais da vida, que a gente acha que foi sorte. Aconteceu naturalmente. Deus está dizendo para mim e para você, não foi natural você ter chegado onde você chegou, não foi natural você ter conseguido aquele emprego, não foi natural você ter conseguido aquela oportunidade, não foi natural você ter coragem para fazer aquilo que você fez. Por trás daquilo natural que você acha que foi sorte, que foi o costume da vida, a vivência da vida, havia um Deus agindo por trás disso tudo, conduzindo a minha e a sua vida, manifestando até a glória dele, quem sabe, para nos conduzir ao caminho que ele tinha para nós. Você crê nisso, meu irmão? Que aquilo que você acha que foi natural, que foi simples, que foi consequência da vida, que foi algo simplesmente por uma atitude que você tomou, Deus pode estar por trás daquilo? A glória de Deus pode estar por trás daquilo? Amém? Amém. E aí então Deus fala com Moisés, versículo 4, ele chama Moisés 2 vezes. Moisés, Moisés. Isso fala de urgência, queridos. Quando Abraão estava para sacrificar Isaac, lá no Monte Moriá, o mesmo monte aqui, ele ouviu bradar o brado do anjo: Abraão, Abraão. Urgente. Porque se ele demora muito, ele metia a faca lá no filho. Quando Marta foi reclamar com Jesus acerca de Maria, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que eu estou aqui servindo, é minha irmã que não faz nada. Qual foi a palavra de Jesus para ela? Marta, Marta, preste atenção, esteja atenta, Marta. Não é que você não deva fazer os afazeres de casa, mas a sua irmã escolheu algo mais importante. Marta estava dando um problema, não era os afazeres de casa. O problema é que Marta estava dando mais importância aos afazeres de casa do que a ouvir ao Senhor. Quando Deus falou com Samuel no templo: Samuel, Samuel. Samuel ainda não entendia, foi falar com Eli, até que ele entendeu que era Deus chamando ele. Então nessa noite Deus também está falando: Alexandre, Alexandre, Jurema, Jurema, chamando a nossa atenção. Diga o seu nome aí 2 vezes também, repita aí: Rafael, Rafael, repita o seu nome. Há uma urgência de Deus, querido, em nos abençoar. Estava chegando o tempo de Israel sair do Egito, assim como está chegando o tempo de promessas se cumprirem em nossas vidas, assim como está chegando o tempo de coisas mudarem em nossas vidas. Então Deus está nos chamando a atenção: Rafael, Rafael, esteja atento. Rafael, Rafael, chegou a hora. Marcelão, Marcelão, se liga, meu filho, porque está chegando o tempo de transformação, está chegando o tempo de mudança, está chegando o tempo de cumprimento de promessas, está chegando o tempo de sair desse sofrimento, dessa opressão, para viver um tempo de prosperidade, um tempo de liberdade. Diga amém, diga eu creio, diga como disse Moisés: eis-me aqui, Senhor. Amém? E aí então, Moisés fala para Deus: eis-me aqui, Senhor. E no versículo 6, deixa eu chegar onde eu quero chegar. No versículo 6, Deus se identifica a Moisés dizendo: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Todos nós, queridos, temos, vamos colocar assim, 2 origens. Nós temos a nossa origem
da nossa família, da onde nós viemos. Talvez eu conheci uma pessoa, por exemplo, que ela era órfã. E foi órfã, criada em orfanato, né? Então, qual é a origem dela? Ela não tinha família. A origem dela era o orfanato. A origem dela era aquelas pessoas ali, no caso era um orfanato católico, né? Então eram as irmãs lá, as madres que cuidavam dela. Então todos nós temos uma origem, seja familiar, seja das situações de onde viemos. Talvez você não tenha tido nenhuma família, teve, sei lá, um orfanato, pessoas assim que cuidaram de você. E nós temos uma origem, no caso nosso, né, cristãos, nós temos uma origem de Deus. Nós temos uma origem da palavra de Deus para nós. Nós temos uma origem da promessa de Deus para nós. Nós temos uma origem do céu. Amém. Devido à nossa fé em Cristo Jesus. Então Moisés, aqui nesse texto, nós vemos que ele havia passado 40 anos no Egito, aprendendo sobre toda a cultura egípcia. Depois ele passou mais 40 anos, aqui já nesse tempo, na casa do seu sogro Jetro. E aí vem Deus, depois de 80 anos, resgatando quem Moisés era. Resgatando a origem de Moisés, a origem da parte de Deus, a origem da parte da promessa de Deus. Moisés, você não é egípcio, Moisés. Você não é dessa cultura, você não pertence a esse mundo egípcio. Moisés, há uma promessa de Deus sobre a sua vida ainda, Moisés. Há um Deus que te ama, Moisés. Há um Deus que tem planos com a sua vida, Moisés. E eu queria trazer isso também para nós. Todos nós aqui temos uma origem, querido. E qual é a origem que vai prevalecer nas nossas vidas? Será que eu vou crer num Deus dos meus pais? Num Deus que cuida de mim? Num Deus que enviou a Jesus Cristo para me salvar? Essa é a origem que Deus quer que nós tenhamos. Essa é a origem que Deus quer que prevaleça nas nossas vidas. E por essa origem, eu entendendo quem eu sou, eu consigo fazer aquilo que Deus me pede eu fazer. Porque eu só consigo fazer aquilo que Deus pede para que eu faça se eu entender quem Ele me fez ser. Não é à toa que são as duas perguntas que Moisés faz. Quem eu sou e quem o Senhor é. A gente responder essas duas perguntas depende da nossa vida como um todo. Então Deus aqui ele já está afirmando a Moisés quem ele era. Moisés, você não está sendo preparado para assumir o trono do Egito, Moisés. Você está sendo preparado para tomar posse da promessa que eu te dei, que eu prometi a Israel, que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. E você faz parte dessa herança, você faz parte dessa promessa, você faz parte dessa bênção. Essa bênção repousa sobre você, Moisés. Então nessa noite, faço uma pergunta reflexiva. Quem sou eu? Eu sou o que as minhas experiências me transformaram em ser? Ou eu sou quem Deus diz que eu sou? Ele foi treinado para ser faraó. Embora até ache difícil, né? Mas foi treinado para isso. Ele foi treinado em toda a cultura egípcia. Então, aqui havia um ponto de decisão para Moisés. Moisés, você vai escolher ser o que te treinaram para fazer, o que as circunstâncias tentaram te moldar em ser, ou você vai ser quem eu estou dizendo que você é?
homem de Deus, pessoa de fé, pessoa em que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida e através da sua vida. Então, nessa noite, todos nós estamos diante desse dilema, queridos. Quem é você? Quem sou eu? Quem nós somos? Vamos escolher ser fruto do que fizeram conosco? Ah, pastor, me fizeram sofrer. Ah, pastor, meu pai fez isso comigo. Não estou aqui para desprezar as coisas pelas quais cada um passou, os conflitos familiares, conflitos de amizades, tudo aquilo que nós ouvimos. Mas diante de tudo aquilo que nós ouvimos, eu vou acreditar naquilo que eu ouvi de homens falando a meu respeito, ou eu vou colocar fé e confiança naquilo que Deus está falando ao meu respeito? Ali foi um momento de decisão para Moisés. Moisés, falaram muita coisa ao seu respeito. Algumas podiam até ser verdade, outras não. Mas agora sou eu que estou falando a seu respeito. Você é um homem de Deus, você é um homem da promessa, você é um homem de bênção, você é um homem valoroso, você é um homem que vai ser um instrumento para libertar tanto você quanto Israel. E nessa hora a palavra também está chegando a você. Você é uma mulher de valor, você é uma mulher abençoada, você é uma mulher escolhida por Deus. Não estou vendo nenhuma mulher dizendo amém. Não esqueci de vocês não, varões. Você também é um varão valoroso de Deus. Um homem abençoado, um homem forte, um homem corajoso. Diga amém. Um homem poderoso em Deus. Diga eu creio. Então nós precisamos escolher nessas horas a quem vou dar ouvidos. Tudo aquilo que eu ouvi na minha história até hoje, ou aquilo que a palavra de Deus está me dizendo agora. Porque isso vai ser determinante, querido, para o futuro. Tanto de Moisés quanto nosso. Se eu crer no que Deus está falando a meu respeito, se eu crer que aquilo que Deus fala é mais poderoso do que aquilo que eu ouvi, eu vou viver milagres extraordinários. Não por causa da minha força, mas por causa daquilo que Deus falou e Ele é fiel para cumprir. Amém. Agora, se eu ficar ouvindo só aquilo que os outros disseram, que eu não valho, que eu não sou, que eu não consigo, ou às vezes até aquilo que eu mesmo fico dizendo a meu respeito, eu não vou mudar nada. Eu vou até me acomodar. Eu vou até entrar na autocomiseração, que é o pensamento, o sentimento de coitadinho. Ah, eu sou coitadinho. Ah, para mim nada dá certo. Ah, eu nada consigo. E vai continuar no Egito, queridos. Quanto que a palavra de Deus para nós é: eu tenho uma terra prometida para você. Diga amém. Uma terra que pode ser impossível aos teus olhos, mas é possível para Deus. Diga amém. E não só é uma terra impossível para nós, mas Deus está dizendo para mim e para você também: eu vou capacitar você a conquistar essa terra. Diga um glória a Deus bem forte nessa hora. Diga glória a Deus. Eu, com as minhas fragilidades, eu do jeito que eu sou, vou conquistar essa terra. Essa é a palavra de Deus para nós. É você, do jeito que você é, mas debaixo da graça e da unção de Deus, é você quem vai conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga o que quiser dizer. Tenham falado o que falaram de você. Deus está falando, e o que Ele fala é mais importante e poderoso. Então diga amém. Diga eu creio. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Para eu terminar, então, esse trecho nos mostra, dos versículos 7 a 10, Deus faz questão de repetir e afirmar 2 vezes. Ele via o que os israelitas estavam passando. Ele fala 2 vezes: eu vejo o que vocês estão passando, eu conheço o que vocês estão passando. A segunda coisa que ele repete: eu ouvi o clamor do meu povo. E uma outra coisa que ele também faz questão de revelar é que ele tinha uma vontade para eles, Deus tinha uma vontade para Israel, e que não era o Egito, mas era a terra prometida. Eu queria terminar com essas 3 afirmações. Deus tem visto a sua dor, o seu sofrimento, as suas aflições.
Talvez até, como o caso de Israel, algumas perseguições que você possa estar sofrendo, às vezes na família, no trabalho, na vizinhança. Deus tem visto essas coisas. Deus tem ouvido o seu clamor. Você não está orando e a tua oração chega até o teto e volta, não. Há um Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Ainda mais em momentos de sofrimento, a gente está quebrantado. Aí que os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir o nosso clamor. Ele tem visto, Ele tem ouvido. E hoje Ele trouxe uma palavra dele para mim, para você, dizendo: essa situação que você está vivendo, eu não tenho ela para você. Eu não tenho Egito para você, meu filho. Mas eu tenho uma terra prometida. Eu tenho um lugar de bênção. Eu tenho um lugar de milagre. Essa não é minha vontade para você. Esse lugar de sofrimento, de reclamação, de dor, de choro, não é esse lugar que eu tenho para você. E eu já tenho um tempo determinado para acabar com isso. E já tenho um lugar preparado para você chegar e tomar posse. Somente creia na minha palavra e faça aquilo que eu estou te direcionando, porque vem um tempo novo de Deus para a sua vida. Vem um tempo novo de Deus para essa igreja. Vem um tempo novo de Deus para as nossas vidas. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor por seu melhor essa noite. Se coloque de pé. Eu quero orar por mim, quero orar por você, quero orar por nós. Feche seus olhos. O que hoje você olha na sua vida e identifica como algo que talvez está há anos perdurando e você luta e nada muda? Talvez seja uma situação que não acompanhe só você, mas vem acompanhando a sua família por anos. O que é que hoje, meu irmão, tem te feito clamar a Deus, pedindo socorro, Senhor? Não aguento mais, que era o caso de Israel aqui. O sofrimento está muito grande, Senhor. Nessa noite, Deus está falando conosco. Eu quero te abençoar, meu filho. Eu já tenho uma bênção preparada para você. Eu já tenho a solução para isso daí. Eu já tenho a garantia de saída do Egito, de passagem pelo deserto, e já tenho a solução da conquista do local que eu tenho para vocês, da promessa que eu tenho para vocês. A parte de Deus está toda pronta, está toda preparada. Mas falta a minha parte, a sua parte. Então, Pai, nessa noite, diante de cada situação que cada um de nós está inserido, eu venho clamar a Ti, Senhor. Nos dá coragem, Pai. Como eu falei aqui das nossas origens, às vezes muito daquilo que nos dificulta e nos atrapalha, às vezes é que nós mesmos nos auto-sabotamos. Essa palavra não é para mim. Meu irmão, Deus fala com quem está presente. Se essa palavra chegou até você e você está presente aqui neste culto, essa palavra é para você. Se você está na internet aí, essa palavra não chegou para você à toa, essa palavra é para você. Mas eu tenho isso, mas falaram que eu nunca seria ninguém, que eu nunca conseguiria fazer nada. Isso foi o que falaram. Mas agora Deus está dizendo: eu vou te usar. Vou te usar para a glória do meu nome. Talvez muitos possam olhar e dizer: você não dá para nada. Mas Deus está olhando para você e está dizendo: e esse aí dá um bom profeta. Esse aí dá um bom legislador. Esse aí dá um bom líder. Esse aí dá um bom servo. Esse aí dá um bom ministro. Esse aí dá um bom cantor, um bom introdutor. Esse daí dá um bom evangelista, um bom professor. Esse aí dá um bom pastor, um bom missionário, um bom pregador. Esse aí dá um bom profissional. Esse daí dá uma boa pessoa para ser próspera.
Essa daí vai dar uma boa mãe, vai dar um bom pai. Ah, mas disseram que eu não ia, que eu não ia. Esse aí dá um bom vitorioso. Esse aí vai dar um bom testemunho da minha parte nessa geração. Esse aí vai conseguir conquistar, vai conseguir chegar. Ah, você começa e não termina nada. Esse aí vai conseguir chegar, esse aí vai conseguir terminar, vai conseguir concluir, Deus diz. E o segredo está no versículo 12 que nós lemos. Eu serei com ele. E Deus está dizendo, eu sou com você. Não é que será não, ele já é, porque você já tem a Cristo como Senhor e Salvador. Então a palavra de Deus diz que até a consumação dos séculos ele estará e será conosco. Então é mais uma noite que Deus está dizendo, confie em mim, creia em mim. Então, Pai, pelo poder da Tua palavra, que nossos corações sejam curados nesta hora. Que pelo poder da Tua palavra, a Tua palavra prevaleça nas nossas vidas. Que muito mais do que aquilo que nós possamos ter ouvido, talvez a infância toda, talvez a vida inteira, que tudo isso caia por terra nesta hora, pelo poder da Tua palavra, Pai. E que prevaleça aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor. Tanto através dessa mensagem, quanto aquilo que o Senhor está falando pelo Teu próprio Espírito, diretamente ao meu irmão, à minha irmã. Que a Tua palavra que prevaleça, Senhor. E que a Tua palavra nos movimente. Assim como fez com Moisés, movimentou ele para sair daquela situação e buscar a solução que o Senhor tinha. Que essa palavra também movimente a nossa fé e nos leve, Senhor, em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós tomando posição naquilo que o Senhor tem para nós, será bênção para as nossas vidas e para todos aqueles que estão ao nosso redor. E que um novo tempo venha, Pai. Um tempo de milagres, um tempo de transformação, um tempo de mudanças, coisas que estão se arrastando por anos, que talvez a gente pensava, começou assim e vai permanecer assim. Deus está dizendo, não, pode até ter começado assim, mas já tem uma data determinada para que isso acabe. Já tem um tempo determinado, um prazo de validade para que essa situação termine. Eu vou terminar com essa situação que está perdurando por anos, diz o Senhor. Eu vou terminar, eu vou transformar essa situação que muitos diziam que não tinha mais jeito na sua vida, que isso ia permanecer. Eu vou transformar, eu vou agir, diz o Senhor. Então nos levanta, Pai. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos nesta noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor.